Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu me sinto muito honrada de estar aqui no primeiro dia da campanha, né, o Bálsamo de Gileade. Eu até falei para o pastor João, nossa, que responsabilidade, né, o primeiro dia. E o pastor João mandou uma mensagem para mim ontem, falando assim, a nossa campanha, o tema é o Bálsamo de Gileade. Aí eu fiz assim, aquela mãozinha assim para ele, né? Só isso. Porque eu já tinha preparado toda a minha palavra. E aí, depois eu falei assim, nossa, mas é o bálsamo. Aí o Senhor ficou falando no meu coração, não, mas a palavra é essa. Eu tentava colocar o bálsamo, eu falava, Senhor, não tem jeito, a palavra é essa. Eu já tinha feito e ela já estava... O Senhor já tinha até falado no meu coração, né? E eu espero que nessa noite o Senhor ele possa realmente me usar e que eu possa ser um instrumento de Deus na sua vida nessa noite, que Ele possa falar ao seu coração. Porque eu sei que eu posso apenas ler o capítulo que Deus falou comigo e você já vai sair daqui edificado. Porque a palavra do Senhor, quando fala que ela é viva e eficaz, é porque quando você lê, ela já te traz a vida. Eu posso falar tantas coisas aqui nessa noite, mas apenas o fato de você ler, o Senhor ele já vai falar algo com você, individualmente, né? E o texto que o Senhor falou comigo está lá no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, o capítulo 21, do 1 até o 12. Amém? Jesus aparece a 7 discípulos. E depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam, mas... Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Amém, Senhor. Deus, obrigada pela Tua palavra, Deus. Obrigada porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus eficaz. O Senhor é um Deus que fala conosco, Deus, todos os dias. E cada dia de uma forma diferente. O Senhor renova, Deus, a nossa fé, o nosso entendimento na Tua palavra. E nós queremos nessa noite, Senhor, te entregar essa palavra, que o Senhor possa nos revelar, que o Senhor possa tirar dos nossos olhos, Senhor, aquilo que tem nos impedido de enxergar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoe a Tua igreja, abençoe cada um que está ouvindo essa palavra nessa noite,
que o Senhor possa trazer os nossos corações à tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? É um texto bem conhecido, né? Esse texto aconteceu depois de Jesus ter morrido e ter ressuscitado. Jesus morreu e depois que ele ressuscitou, ele apareceu algumas vezes aos seus discípulos. E essa já era a terceira vez que ele já estava aparecendo. E os discípulos estavam pescando, né? Porque a maioria era pescador. Ali fala o mar de Tiberíades, mas é a mesma coisa de o mar da Galileia. E estavam ali. E não confundam essa passagem com a passagem que fala que os discípulos estavam pescando e Jesus vai e chama eles para serem pescadores de homens, porque isso aí aconteceu antes. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho. Essa passagem acontece depois que ele já morreu e já ressuscitou. Então, o que acontece? Eu fui lendo esses versículos, e cada versículo que eu ia, Deus falava algo no meu coração. Né? Então, Jesus morreu, ressuscitou, e os discípulos ficaram ali sem saber o que fazer. Então, de repente, Pedro, né, que era o mais ousado, vira para os discípulos e fala assim: vou pescar. Só isso, não falou mais nada. Ele não falou, vamos pescar. Ele falou, eu vou. E à medida que você vai acompanhando, você percebe que os outros discípulos viram para Pedro, né, e falam assim, nós vamos também. Nenhum momento que você vai lendo e fala assim, mas Pedro não chamou, por que eles foram? Né? Será que todos eram pescadores ou será que todos estavam tipo no mesmo barco? Tipo, sem saber agora o que fazer. Agora que Jesus não está mais aqui, o que eu vou fazer da minha vida? Não sei fazer mais nada, vou pescar. Então, Pedro foi e os discípulos foram também. Né? E eu estava lendo essa parte aqui, só eu vou pescar, e o Senhor falou ao meu coração. Quantas vezes nós abrimos as nossas bocas, às vezes nas nossas casas, aqui na igreja, ou no seu trabalho, e você fala algo, e a sua palavra ela tem um poder muito grande de influenciar alguém. Às vezes você fala assim, vou para uma festa, por exemplo, né? Aí logo alguém fala assim, eu também vou. Quanto que é, como é, aonde que é, que dia vai ser? Você só falou, eu vou. Mas, às vezes, a sua vida, você tem influência, você consegue atrair pessoas para as coisas que você gosta. Ou então você fala assim, vou viajar. E aí vem uns 10 e fala assim, não, a gente vai também. Você tem influência, você consegue atrair as pessoas para algo que você gosta de fazer. Né? Assim como Pedro, que tinha um espírito de liderança, ele atraía os outros. Ele falou, eu vou e os outros vão também. Então, o Senhor começou a falar comigo, que tipo de influência que nós temos sido para a nossa geração hoje? Será que eu sou uma influência que eu falo assim, vou na igreja, e as pessoas falam assim, nossa, eu vou também. Sabe por quê? Porque eu acho que tem algo diferente ali, Deus está fazendo algo na sua vida. Eu estou vendo que está acontecendo algo, então eu também quero. Ou será que nós temos falado assim, não, eu vou na campanha do Bálsamo de Gileade. E as pessoas olham e falam assim, não, não vou não. Já faz tanto tempo que você está lá orando e nada acontece. Não vou. Então, assim, o Senhor começou a falar que nós somos influenciadores. As pessoas olham para as nossas vidas e às vezes elas querem aquilo que está em nós ou às vezes elas rejeitam. Então, o que é que eu tenho para oferecer que pode atrair as pessoas para Jesus? Porque eu devo ser influenciadora de coisas boas. Eu devo influenciar as pessoas, atraírem ela para Cristo. E da mesma forma, também, o Senhor falou comigo que eu devo ser atraída por coisas boas. Porque nós vivemos um mundo de influenciadores. Hoje a moda é isso, né? Ah, você trabalha de quê? Eu sou influencer. Digital influencer? É isso? É isso, né? E realmente eles são influenciadores, porque você começa a seguir aquilo e fala, nossa, isso é legal.
Segue, vou curtir tudo e vou pedir para me notificar disso, porque eu tenho interesse disso. Então, nós vivemos num mundo que nos influencia. E o que tem nos influenciado? Né? Hoje em dia, quando você começa a falar de um assunto política, religião, futebol, cada um já tem uma opinião formada, mas quem formou a sua opinião? O que tem influenciado a sua opinião? Porque hoje em dia nós não temos tantas influências positivas. Muitas vezes, qualquer coisa que o pessoal joga, parece uma esponja, vai absorvendo. E, às vezes, Deus não quer aquilo para as nossas vidas. E nós vamos absorvendo tudo que vai vindo. E, às vezes, você vai falar assim, gente, mas isso aqui está totalmente fora da palavra de Deus. Aí você vai lá, eu faço assim, né? Eu começo a disseguir. Essa palavra existe? Disseguir aquilo. Alguns até vou bloqueando. Falo assim, não, isso aqui não me acrescenta. Isso aqui não vai acrescentar em nada na minha vida. Então, o que tem influenciado você que está aqui nessa noite? Por que você veio aqui? Alguém te convidou, então, olha, começa a pensar. Alguém foi uma influência positiva na sua vida. Ou foi você que trouxe alguém aqui nessa campanha, né? Então, às vezes, nós somos como Pedro, ora, nós somos como os outros discípulos. Independente de se você está trazendo pessoas para Cristo ou se você está indo, o alvo nosso sempre é o Senhor Jesus. E Ele é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Eu tenho certeza que cada um que saiu da sua casa para vir para cá, numa noite de quinta-feira, é porque espera receber algo do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor já preparou algo muito grande para a sua vida. O Senhor, Ele já preparou antes de nós pedirmos. Ele já conhece e Ele já fez. Amém? Então, vou pescar. E os outros foram, e na parte B lá, do versículo 3, fala assim, que naquela noite não pescaram nada. Né? Você pode ver lá, na outra parte do versículo 3. Foi a noite inteira, não pescaram nada. Ou eles tinham muita má sorte, ou então não era o dia de pesca. Porque não tem condição daquele tanto de pescador virar uma noite e não pescar nada. E quando eu fui ler nessa parte, o Senhor falou assim, o que é a noite inteira? Às vezes, para alguém, é a vida inteira. Às vezes, é uma semana, um mês, um dia. O que foi a sua noite toda que você, às vezes, pescou, mas não vem nada. Buscou e nada. Às vezes foi um ano inteirinho de trabalho que você foi lá e nada. Eles não pescaram nada. Isso foi o quê? Foi uma frustração. Mas, ainda mais que eram muito experientes. Eu fiquei imaginando eles, mais o Pedro, né? Deveria ser frustrante. Eu fico imaginando a cena deles ali a noite inteira, cansado, estressado, e não pescaram nada. Aí o Senhor falou comigo, você... Quanto tempo aí que você está, às vezes, pescando, tentando pescar alguma coisa e não está vindo? Será que você tem que continuar pescando isso daí? Ou será que você está pescando no lugar errado? O que você tem vindo aqui pescar aqui na igreja? Buscar, pedir o Senhor e que você ainda não recebeu? Às vezes, o Senhor Ele quer mudar o nosso foco e nos mostrar outra direção. Não, tem que mudar isso. Eu não sei, porque eu não conheço a vida de todo mundo aqui, a realidade, mas o Senhor, Ele conhece. E eu espero que nessa noite Ele fale ao seu coração, qual é a direção que você tem que mudar, para que você consiga pescar, receber aquilo que você espera, aquilo que você tem clamado nesse lugar. Amém? E... foi um esforço completamente desperdiçado, né? Quanto esforço, às vezes, nós empenhamos numa coisa e não acontece nada. Aí você fala assim, meu Deus, nossa, eu não aguento mais isso. Isso aqui tá demais. Não sei se eu devo continuar. O que está acontecendo? Já aconteceu isso com vocês ou só acontece só comigo?
Tem coisas que você fica ali, nossa, o treino não está dando certo, meu Deus, o que eu tenho que mudar aqui? O que eu tenho que fazer? Quando é com as nossas vidas, é tão difícil, né? Da gente perceber o que nós temos que mudar. Às vezes nós conseguimos perceber isso no outro. Você vê o outro caminhando, você vê que tem um buraco lá na frente, você fala assim, não vai, para de tentar esse caminho, vai dar errado. Mas quando a situação é com você, você não vê. O que está fazendo com que nós não enxergamos o que o Senhor realmente quer para as nossas vidas? Eu fui escrevendo essa mensagem aqui, o Senhor, e lembrando da mensagem do pastor João Bálsamo de Gileade, e fala, Senhor, nossa, não estou sentindo de falar do bálsamo nessa noite, mas o Senhor começou a falar do bálsamo comigo nessa noite. Porque o bálsamo é algo que traz cura. E o Senhor falava muito comigo nessa noite sobre ministérios, sobre chamados, sobre propósitos, sobre o que você tem feito para Deus. E o Senhor falava comigo assim, quem disse que eu não quero curar ministérios ali naquele lugar? Porque às vezes você faz uma campanha pensando em saúde, vida financeira, vida emocional, alguém que precisa trazer para Jesus, e o Senhor falava comigo sobre ministérios. E eu falava assim, mas como assim, Deus? E o Senhor falava, quantas pessoas que vão ali numa campanha de quinta-feira, que enterraram seus ministérios, cavaram um buraco, colocou lá e não exercem. Por quê? Às vezes porque nunca pescaram nada. Estava pescando e não viu o peixe, enterrou. Às vezes porque alguém falou que você não ia dar conta, que você não era capaz, e você desistiu. Ou às vezes porque você tem medo de fazer. Às vezes você tem medo e às vezes você tem tanta vergonha que você não consegue fazer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E o Senhor, nessa noite, Ele me falava de falar sobre esse bálsamo, sobre a sua vida ministerial, sobre o seu chamado. Eu lembro a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, meus pais, eles são da Assembleia. E aí meu pai falou assim, não foi a primeira vez não, na verdade eu era adolescente, mas eu já ia em outra igreja. E, vamos lá na minha igreja? Eu falei, vamos. Aí e ele falou assim, mas tem que usar saia. Aí eu falei assim, então não vou. Sua igreja tem que me aceitar do jeito que eu sou. Adolescente, né? Aí eu falava assim, então vai do jeito que você quiser. Aí eu fui, sentei no último banco, eu me sentia tipo a pior pessoa da igreja. Eu falava, meu Deus, as pessoas são bem vestidas, chiques, assim, tudo santas, assim. Eu sentia como se todo mundo fosse bem santo e eu fosse, tipo assim, estou no lugar errado. E eu sentei lá no último lugar. Aí um dia eu estou lá no meu último lugar. Foi só um dia que eu fui, na verdade. E a pregadora era uma missionária de São Paulo. Ela pregando, estava assim, eu me sentia que aquilo tudo era para mim. Eu falava, nossa, não, mas não é para mim não, deve ser para os membros da igreja. Porque eu nem sou daqui. O Senhor vai falar com alguém daqui, não é comigo não, porque eu não sou daqui. E eu nem estou de vestido assim, igual a igreja dos meus pais, né? Então eu falava assim, para mim não é. Aí, de tanto eu brigar com Deus, para mim não é, para mim não é, para mim não é, aí ela vai e aponta para quem? Para mim. Assim, você que está aí, levanta. E eu, assim, não vou levantar, não é para mim. E me escondi, assim, você, da blusa tal, da roupa tal. Aí eu, não é eu. Eu falava, você, aí meu pai, levanta. Aí eu levantei, eu falava assim, aí eu fiquei calada, né? Aí ela virou assim para mim e falou assim, o Senhor está mandando te falar nessa noite que Ele vai te usar muito na área do louvor. Aí eu falava, eu? Nunca! Tá louca, né? Fiquei pensando assim, rindo nem de mim, né? Eu falei assim, você tá rindo, né? Acha que eu estou brincando? Eu falava, Senhor, essa mulher não tem nada a ver, estava falando besteira. Nunca vou nem pegar no microfone na minha vida. E ela falava umas outras coisas também pessoal que depois aconteceu. Só que eu fiquei depois pensando e eu nem imaginava. Porque eu estava numa igreja, às vezes, que eu não congregava, e eu falava assim, o Senhor não vai falar comigo. E eu quero te falar nessa noite que se você está aqui nessa situação, e às vezes
Pode até ser a primeira vez que você está aqui nesse lugar, ou a segunda, ou a terceira, o Senhor, Ele fala contigo. As palavras que são faladas aqui, elas são para todos. Elas não são para quem você acha que é o mais santo, porque aqui ninguém é mais santo. Elas não são para quem você acha que é melhor, porque ninguém é melhor. O Senhor, Ele usa quem Ele quer, e Ele que nos transforma, né? E a partir do momento que você vai aceitando e você vai recebendo, o Senhor, Ele vai te usando, né? E o que eu quero falar para você nessa noite é sobre o seu chamado. Às vezes você não sabe nem qual é o seu chamado, mas o Senhor, Ele vai te falar. O Senhor, Ele vai te falar. E eu sei que às vezes eu estou cutucando até em algumas feridas aqui nessa noite, mas eu não tenho culpa, gente. Não tenho. O Senhor mandou falar e eu vou falar. Mas como que você vai saber qual que é o seu chamado, qual é o seu propósito? Ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. E como que você ouve a voz de Deus? Buscando, conversando com Ele, lendo a palavra, orando, falando, diálogo com uma pessoa, né? Essa semana eu vi uma frase que eu achei ela incrível, até anotei aqui. A frase é assim: não tente pelejar contra Golias em público se você não teve experiência de matar um leão ou um urso no seu particular. De quem que está falando ali? Alguém sabe? De Davi. Que às vezes fala assim, e você como Davi, mete a pedra lá na testa do gigante e ele cai. Mas quantos leões você já matou lá no seu particular? E quantos ursos? Como Davi fazia. Isso está falando, sabe de quê? De intimidade. Quando nós temos essa intimidade no nosso secreto, o Senhor, Ele te usa. O Senhor, Ele te honra. Ele te entrega coisas que você busca. Mas é lá no seu secreto. Aqui na igreja é só uma pinceladinha do que é a palavra de Deus. O Senhor, Ele revela muito mais a você. Quando você está buscando, quando você está lendo, o Senhor, Ele te fala. O Senhor te entrega palavras, te entrega mensagens. O Senhor, Ele fala conosco. E às vezes a gente quer chegar aqui prontinho, pá. Então é assim, vou fazer. O segredo é buscar a Deus no secreto. E mais intimidade do que os discípulos tinham, os discípulos andavam com Jesus. Eles andavam com Jesus. Eles tinham intimidade com Jesus. E aí você pensa, como pode alguém que tem intimidade com Jesus, que viu coisas incríveis acontecerem, Jesus morreu, ressuscitou, não estava mais ali, e eles voltam o quê? Às práticas antigas, vamos pescar. Jesus não está aqui, vamos pescar, não é? Como pode alguém que teve uma experiência com Jesus voltar a práticas antigas? O Senhor, Ele não quer isso para as nossas vidas. A partir do momento que você tem um encontro, que você recebe Jesus, é daqui para frente. Voltar, não dá mais. Né? Não tem como você sair daqui da campanha de quinta-feira e entrar no seu carro, ou ir andando para a sua casa, ou pegar um ônibus, da mesma forma que você saiu daqui. Não tem como, porque o Senhor, Ele transforma as nossas vidas, e essa transformação tem que ser todo dia. Não tem como eu vir na igreja, ou eu ouvir uma mensagem, ou buscar a Deus, e eu ter uma vida normal. Porque as nossas vidas, elas não são mais normais. Né? Então, quando eu ando, as pessoas têm que olhar e falar, crente, é crente. Assim, essa pessoa é diferente. Essa pessoa me transmite uma paz. Né? Porque eu tenho Jesus em mim, você tem Jesus na sua vida. Então, os discípulos voltaram para o barco e foram pescar. Pescar o quê? Peixe. Peixe. Aquele que você corta lá e cozinha lá e come. É incrível. Aí você olha assim, meu Deus, parece que nem era nem os discípulos de Jesus. Né? Então, novamente, aqui a gente está aqui, numa campanha de quinta-feira, começando uma campanha de Gileade. E aí? E a outra campanha, quem lembra o nome? Sangue de Jesus. Tem poder? E aí, o que aconteceu na sua vida na campanha do sangue de Jesus tem poder? O que foi mudado dentro de você? O que o Senhor falou no seu coração?
Porque não tem como eu vir e eu voltar como eu estava. Eu tenho que voltar melhor. E, às vezes, o milagre que Deus quer é na minha vida, é na minha transformação. Às vezes, eu estou pedindo uma coisa, o Senhor está trabalhando aqui, ó, dentro de mim. Né? E, às vezes, você vem e fala assim, não, eu tenho intimidade com Jesus, Ele está me ouvindo. Mas você está mudando? Você está melhorando? Você está deixando de fazer algumas coisas? Eu não sei, assim, Rodney, eu estava conversando com o Rodney ontem. Falei assim, eu não gosto de pregar, de falar palavras assim, que às vezes puxa a orelha das pessoas, porque eu não me sinto nesse direito. Mas essa palavra, o Senhor falou assim, mas quem disse que eu não estou puxando a sua também? Porque a palavra primeiro, ela foi para mim. Então, antes ela me puxou a minha orelha lá em casa, mas foi quase arrancando, você não está entendendo. Não é? Porque nós, quando trazemos alguma palavra, o Senhor já falou conosco. Entendeu? Então, o que eu melhorei depois da última campanha que eu vim? O que o Senhor já fez na minha vida e que eu posso transmitir para alguém? Que eu posso transmitir lá dentro da minha casa, para a minha família? Eu não sei se eu já contei essa experiência aqui. Quando eu comecei a relacionar com o Rodney é meu esposo, alguns aqui não devem conhecer, acho que a maioria. Ele era de outra igreja, não vou falar o nome. Todo final de semana, Roger tem encontro com Deus. Eu falo assim, de novo? Não, mas 15 dias atrás você teve um encontro com Deus. Não, mas a gente, lá na minha igreja, quase falei o nome. Todos os encontros, nós podemos participar de todos quanto nós quisermos. Eu falei, não, beleza. Pode ir, vou escrever mais cartinha? Não, já escrevi um monte de cartinha. Passa 30 dias, outro encontro. Aí eu, de novo? Eu falei, como que funciona lá na sua igreja? Não, na minha igreja eu posso participar de quantos encontros eu quiser, e à medida que eu sinto que eu tenho que ser transformada e mudada, eu vou em outro. Aí eu falava, tá. Beleza, Roger foi de algum tempo, veio para a Menonita. Teve o que aqui na Menonita? Encontro. Quem que ia fazer a inscrição? Não foi. Eu falei assim, aqui na Menonita é diferente, filho. Aqui você não participa de tantos encontros que você quer. Você participa de um, você já está liberto. Não é por pedacinhos. No próximo você vai fazer o quê? Você vai trabalhar, filha. Aqui precisa de gente para trabalhar. A gente está precisando de gente para arregaçar as mangas. Aqui você vai trabalhar. Vai ficar recebendo? Aí eu falei assim, não, eu trabalhar no encontro? Vai, por que não? Uai, todos podemos trabalhar no encontro? Beleza, fui lá, eu lembro. Menino, gente, eu ficava assim, olhando, nossa, nem pisava no chão, sentia assim, super honrado de trabalhar no encontro. Eu lembro até hoje, né? Eu falava assim, e nós que já éramos assim mais antigos, né? Já começou desde pequeno a ralar aqui, tirar nosso sangue. Então, para a gente era normal servir. E aí, no dia que ele foi servir no encontro, ele sentiu especial de estar servindo, né? Falava assim, aqui é assim, então, eu não quero jogar indireta para vocês, não, tá? Mas aqui na Menonita, é um lugar de servir. Às vezes você vai receber um pouquinho aqui, mas aqui nós precisamos de pessoas para trabalhar. Então, nós precisamos de pessoas o quê? Para orar, para pregar, para ministrar, para expulsar demônio, para colocar a mão na cabeça de alguém, para jejuar. Aqui precisa de pessoas assim. E essas pessoas são vocês. Somos nós. Porque a palavra do Senhor fala que a obra, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o Senhor, nessa noite, Ele fala, como está a sua vida, o seu ministério, o seu chamado? Por que você enterrou e você não está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer? E o Senhor, Ele quer te curar nessa área da sua vida. E aqui tem muito trabalho, muito. Basta querer. E aí os discípulos foram e voltaram a pescar. Quando eles estavam lá pescando, não pescaram nada, quem aparece um homem na praia e fala assim, tem alguma coisa aí de comer? E os discípulos, não sei qual deles, fala assim, não. Aí eu fui, nossa, não. Tipo assim, parece uma má resposta, né? Você já viu quando você está ralando e tudo é errado e chega alguém para te cutucar, fala, e aí, já ganhou aquela bênção?
E já saiu aquela vaga de emprego, aí você dá vontade de dar uma resposta também, né? Só assim, não, tipo assim, dá vontade de falar mais só não. Parece que Jesus estava cutucando, né? E aí, já pescaram? Foram pescar, né? O peixinho. Foi isso que eu mandei vocês fazerem? Voltar e pescar? Não pescaram nada. E a resposta foi não, não pescamos. E aí eu fiquei imaginando a cena, assim, porque os discípulos eram assim, a maioria não tinha muito estudo, né? Era mais assim, grosseirão, né? Aí deve ficar pensando, quem que é esse? Tipo assim, por que não vem ajudar a gente aqui, uai? Ainda está perguntando se tem alguma coisa para comer? Ralamos a noite inteira, estamos cansados. E quantas vezes nós nos sentimos cansados também de ralar, às vezes, muito tempo atrás de algo e não dá certo. E às vezes as pessoas começam a nos cobrar e nós não temos resposta para aquilo. Por que não deu certo? Por que você ainda não recebeu aquela bênção? Por que está demorando? Como a pastora Janelice falou, tudo tem um tempo de Deus. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E aí o que acontece? Aí aquele homem vira para eles e fala assim, pega a rede e lança à direita do barco. Essa passagem, ela está lá. João 21. Vou lá na minha Bíblia. 6. Versículo 6. Lançai à direita. Agora eu pergunto para vocês. Quem está à direita? Quem está sentado à direita? Quem? Jesus. Lançai à direita. Lançai sobre Jesus os seus problemas, as suas ansiedades, os seus sonhos, os seus projetos, a sua família, os seus filhos, o seu casamento. Lançai à direita, lançai sobre Jesus e não sobre aquilo que você acha que é o certo. Às vezes você está lançando as suas redes no lugar que você não deve e da forma que Jesus não te mandou fazer. Quando nós deveríamos lançar sobre Ele, sobre Ele. Tem inúmeras passagens na Bíblia que falam que Jesus está à direita. Eu anotei algumas aqui, lá em Salmo 110, versículo 1, Atos 2, versículo 33, 1 Pedro 3, 22, Marcos 16, pode colocar Marcos 16, 19? Se você for lendo, você vai o tempo inteiro vendo que Jesus está sentado à direita. Vamos lá em Marcos 16, 19? Está escrito assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Destra. Quem é destro, escreve com a mão direita. E quem é canhoto, escreve com a esquerda, né? A destra, à direita. Então, o Senhor falou, lance à direita. E eles lançaram. E o que aconteceu? Muitos peixes. A palavra de Deus fala que foi 153. Eu não sei nem por que fala esse número exatinho. 153. Encheram as redes. E quando eles encheram as redes, o que aconteceu? Parece que os olhos abriram, né? Parece que eles começaram a perceber quem estava falando com eles. Jesus. E quando você recebe uma bênção, você fala assim, nossa, foi de Deus. Não é Deus. Porque quando vem coisa boa, você pensa, é Deus, né? Mas quando Deus faz uma coisa para você que você não gosta, você fala assim, é o diabo. Não foi Deus. Quando você fala assim, não vai, você fala, foi o diabo. Deus não quer isso para mim. Quando fecha a porta lá, que não era para ser aberta, você fala assim, oh, Deus. Aí você começa a orar contra Satanás, né? E às vezes Deus está te falando, não é. Joga para o outro lado. Você está indo para o lado errado. É igual a educação de filhos. Você fala. Uma hora você tem que deixar cair. Você tem que deixar quebrar a cara. O Senhor, Ele faz a mesma coisa conosco. Ele fala, não vai, não vai, não vai. E você vai até você quebrar.
Até o Senhor te mostrar que você está jogando as suas redes para o lugar errado. E quando eles perceberam que começou a dar certo, eles falavam, é o Senhor Jesus. E aí, o discípulo que Jesus amava, falou assim para o outro lá, Pedro, falou assim, é o Senhor. Porque quando você tem intimidade com o Senhor, você sabe que é o Senhor. Quando você é amado, quando você é querido, quando você está lá, tem um relacionamento, você sabe ouvir e reconhecer a voz de Jesus. Né? O Senhor, Ele fala tão claramente conosco, você sabe, é de Deus isso. Ou às vezes você fala assim, nossa, isso aqui não é de Deus. Não, é porque eu estou sentindo que não é, porque o Senhor está te falando. Né? Essa semana eu conversando com alguém, e a pessoa virou para mim e falou assim, nossa, eu estou trabalhando num lugar que é um ninho de cobras. Nossa, lá é terrível. Aí eu, é. Aí eu estava lembrando que, tipo assim, há muito tempo atrás, eu tinha virado para as pessoas e falado assim, cuidado, aquele lugar que você trabalha é um ninho de cobras. As pessoas ali, elas não têm temor de Deus. Elas não estão nem aí para a sua fé. Você pode dar testemunho, mas você tem que ter muito cuidado. E a pessoa sabe de nada, fica espraguejando. Aí a pessoa olha, lá é um ninho de cobras. Eu, é. Às vezes, você tem que deixar quebrar a cara para ver, né? Às vezes, você fala muito os seus sonhos, os seus projetos, para quem não sonha com você. Às vezes, a pessoa está ali invejando, colocando coisa negativa, assim, não vai dar certo, não vai dar certo, e você fala muito. Eu não sei nem por que eu estou te falando isso essa noite, mas às vezes tem coisas que você não tem que falar. Você tem que falar para Deus, porque é Deus que se importa com os seus sonhos. É Deus que se importa com os seus projetos, com os seus sonhos, com o seu ministério, principalmente. É Deus quem se importa. E às vezes você está falando para tanta gente que não está nem aí para você, que não está nem te ouvindo. Você tem que falar para quem te ouve. E quem te ouve mais do que o Senhor Jesus? Quem te ouve quando você está ali na sua casa? Eu não sei como é a sua vida de oração, de busca. Quem está te ouvindo quando você está falando? O Senhor Jesus. Ele te ouve. E anota cada palavra que você fala. Ele anota. E quando as redes se encheram de peixe, os discípulos viram que era o Senhor. E aí o Senhor fala assim... Aí, quando viram que era o Senhor, Pedro se joga na água e vai atrás. O Senhor abandonou os outros lá com tanto de peixe e foram. E aí, quando eles chegam, conseguem trazer o barco. E quando chega na praia, o que tem lá? O Senhor Jesus já tinha preparado uma fogueira, já tinha peixe, já tinha pão. Mas o Senhor falou para eles, tem alguma coisa aí de comer? Mas o Senhor já tinha preparado. Então, às vezes, o Senhor fala assim, me dá algo aí de você, me dá algo, me dá os seus dons, os seus talentos. E você fica pensando, não vou dar não, o Senhor já tem. Ele já tem até para você, para te dar. E às vezes você está achando que você é coisa demais para fazer. Não, Senhor, não vou gastar a minha energia com isso, é coisa demais, eu não dou conta. Na verdade, o Senhor nem precisa. Quando os discípulos chegaram, já estava tudo preparado. Já tinha um peixinho, já a pessoa se cansou, chegou lá, já está pronto. Igual quando você chega do trabalho, né? Você chega em casa, está lá a comida feitinha. Comigo não acontece isso, porque eu só que faço a comida, né? Mas homens, principalmente que não cozinham, já pensou, você trabalhou o dia inteiro, aí você chega em casa, está aquele cheirinho de comida quando você abre a porta, assim. Dá até mais fome, né? Imagina os discípulos pescaram a noite inteira, ralaram, amanheceu o dia, chegou lá na praia, o que tem? Está tudo pronto. Então, as nossas vidas também é assim. Você acha que você está ralando, mas já está tudo pronto. O Senhor ele já preparou para você, para a sua vida. Ele já preparou. Às vezes você está assim, eu preciso tanto disso. O Senhor já preparou. Só falta você fazer o quê? Enxergar. Lançar a sua rede à direita. Lançar suas redes sobre o Senhor Jesus. O Senhor ele já preparou. Eu que falei, não falei nada. Quem falou foi a palavra de Deus. Isso aqui está lá no versículo 13.
Não, no 13 não. No 9, fala assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabaram de pegar. E aí, lá no livro de Marcos 16, 19, coloca por favor. Não é Marcos 16, 19, não. É outro. É lá no versículo que fala sobre a pesca maravilhosa. Lucas 5, de 1 a 11. Lucas 5, de 1 a 11. E aconteceu que, vou ler bem rapidinho essa parte, que ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco a praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Só até aí. Essa é outra passagem que eu tinha falado, que foi antes, no começo. Quando Jesus viu os discípulos e chama eles: agora, vocês não são mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Então, no primeiro momento, eles chamam eles para serem pescadores de homens. E lá na segunda parte, no João 21, eles voltaram a ser pescadores de peixe, e o Senhor fala assim: e aí, pescaram? Trazem um pouco desses peixes. O Senhor está falando para eles: vocês não são mais pescadores de peixes. Vocês que me conhecem, vocês são pescadores de homens. Vocês são ganhadores de vida. Você, às vezes que vem aqui nessa noite, você chegou: Senhor, eu quero apresentar a minha família no seu altar. E é bom nós fazermos isso, porque nós temos que entregar realmente as nossas famílias. Mas eu sinto lhe informar que a sua família, ela não é a prioridade da sua vida. Nossa, pesado isso, né? Nós invertemos os papéis. Os nossos interesses, eles são maiores. E se sobrar tempo, é o Senhor Jesus. Quando, na verdade, o nosso propósito nessa terra, nesse lugar, é ganhar almas, ganhar vidas. E através de quê? Através das nossas famílias, através dos nossos empregos, através dos nossos casamentos, dos nossos relacionamentos. Nós invertemos. E hoje o quê? Nossos filhos são preciosos, importantes. Minha família, meu tesouro. E o Senhor Jesus, talvez. Talvez eu fale de Jesus para alguém, talvez eu pregue, talvez eu ore. Mas eu vou, a minha família primeiro. Eu falo isso porque essa palavra ela falou tanto comigo. E o Senhor falava assim: a sua família, às vezes, está mais importante do que me buscar, do que fazer a minha obra. E, na verdade, quando você faz a vontade do Senhor, Ele já está cuidando da sua família. Ele já está restaurando o seu casamento. Quando você busca a Deus, quando você ora e se entrega a Ele, o Senhor, Ele, claro que Ele já cuidou de tudo. É claro que Ele já cuidou dos seus filhos. É claro que Ele já tem estado lá com aquela pessoa que está enferma, que às vezes você está aqui se matando de orar. O Senhor já está lá com peixe, com pão, com brasa. Mas nós, às vezes, não enxergamos o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós tivemos um seminário aqui com a pastora Cristiane do Rio de Janeiro. Ela falava muito sobre propósito, né? Sobre o chamado. Eu lembro que essa palavra propósito, só lembro dela. Quando alguém fala, vem ela na minha cabeça. Que o nosso propósito é esse, é de sermos pescadores, de sermos diferença, aonde quer que nós formos. E às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos problemas
que nós esquecemos do nosso chamado. E a palavra que eu quero deixar para você nessa noite é isso. Volte para o Senhor Jesus. Eu não sei aonde você parou. Eu não sei aonde você largou ou aonde você lançou as suas necessidades. O Senhor está te falando nessa noite, volta. O Senhor, Ele quer curar o seu chamado, o seu ministério, os talentos que Ele te entregou. Os talentos que Ele te entregou e você enterrou, o Senhor quer curar nessa noite. Eu não sei quais são, eu não posso te falar qual é o seu chamado, mas o Senhor sabe e você sabe. Você sabe o que Ele está falando para você nessa noite.